Bom, agora a gente vai passar para o nosso debate, então eu vou convidar todos os panelistas e as panelistas que abram as suas câmeras. O nosso debate ele tem como tema central como frear o aumento da prevalência dessas condições, portanto, aquelas que fazem parte, né, da hepatodiabesidade, e garantir que nenhuma das três condições seja ignorada e receba tratamento adequado. E a gente está com algumas perguntas já, né? Então, temos uma pergunta que foi enviada, mas acho que algumas coisas ficaram pendentes da gente se aprofundar nesse momento, né? Após as apresentações que nós assistimos. E se nós pudermos, então, iniciar pela Inara, acho que a Inara poderia nos trazer aí também uma reflexão, né, de quem tem a experiência vivida com obesidade, com diabetes, como ela falou no início, né, se ela teve alguma nova reflexão a partir do que ela assistiu aqui dos especialistas, né, que apresentaram sobre os diferentes temas associados a essa condição tripla, né, ou essas três condições associadas. Tá, eu acho que eu não vou conseguir abrir minha câmera. Eu ia até tentar pelo celular, porque estava dando certo, mas deu uma interferência. É muito bom a gente ouvir, sabe? Eu falo que é muito bom estar inserido nesses congressos, nessas palestras, até para a gente ouvir o que está acontecendo, o que está sendo feito. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que não está chegando. E eu falo do exemplo aqui no meu município e onde eu chego, onde eu faço uma audiência pública, quando eu vou no posto médico, quando eu vou no sistema de saúde para buscar, não só para mim, mas para outras pessoas. Mas eu fiz umas anotações aqui. Inclusive, eu acho que foi a Márcia, eu não vou lembrar o nome, que ela me falou de uma coisa que acontece no município, né? De algumas coisas que estão sendo feitas, para me tentar levar, porque é muito bom a gente ouvir programas que estão dando certo para tentar trazer, até para chegar, para apresentar, ó, esse lugar está acontecendo assim, a gente pode fazer alguma coisa. Então, por isso a importância dessa conversa, desse bate-papo, de aprender, né? Eu falo assim, porque para a gente que, para mim, eu te falo enquanto paciente, é necessário, a gente está sempre buscando, tem que ter uma conscientização. Fala-se muito em romantizar, fala-se muito em as pessoas é porque a gente não sabe, entendeu? Tem que ter mais, abranger mais esse leque de falar sobre obesidade, de falar o que é obesidade, de falar que é uma doença que a gente precisa. Então, assim, e é muito importante a gente estar inserido, as pessoas com obesidade entenderem que isso é uma pauta que tem que ser falada, né? E a gente tem que estudar, sim, até para buscar os nossos direitos e ouvir, né, o que está sendo feito por aí. Ótimo, muito obrigado, Inara. E antes de perguntar, então, né, voltar para o Guilherme com aquela pergunta que eu já fiz para ele no início, a gente está conseguindo aí atingir a meta de frear o aumento da prevalência de obesidade no Brasil. Eu vou ao Mário, se eu não me engano, ele gostaria de comentar sobre a perda de peso, né, e a doença hepática, né? Qual é a relação entre elas? Eu acho que a Cris falou muito bem. Nós, principalmente, hoje lá no HC, na população que a gente cuida, e Márcia também, na atenção primária, secundária, e nós na atenção terciária, onde é tão difícil ter acesso, a gente tenta colocar os pacientes em estudos clínicos para terem oportunidade de usar essas novas drogas, mas, obviamente, esses estudos, eles têm critérios de inclusão muito restritos, o paciente precisa ser quase perfeito, o que é difícil com nossos pacientes com tantas comorbidades. Então, realmente, os estudos mostram que, aliás, quer dizer, essas drogas que nós temos utilizado hoje, que foram mencionadas já aqui, são drogas que o paciente melhora o fígado pelo emagrecimento, porque essas drogas não existem receptores hepáticos para o GLP-1 ou GIP.
Mais para frente, sim, já tem algumas drogas que estão sendo desenvolvidas, que existem receptores hepáticos, onde vai existir uma ação direta dessas drogas sobre o fígado. Mas, a princípio, todo o benefício que a gente vê no fígado se dá pelo emagrecimento, pela perda de peso. Então, como a Cris mostrou muito bem, tem um estudo fantástico que mostra, a depender de você da perda ponderal, quer dizer, 5%, 7% ou 10% em um ano, você tem regressão não só da esteatose, regressão da inflamação, com melhora e normalização das enzimas hepáticas, como regressão da fibrose também. Isso é muito importante, porque o fígado tem a capacidade de produzir colágeno, como ele tem a capacidade de degradar o colágeno. Então, se nós tirarmos o fator agressivo, quer dizer, esse estímulo constante à inflamação, a produção de citocinas inflamatórias que estimulam essas células estreladas do fígado que produzem colágeno, você tem a reversão do processo. Então, sem dúvida nenhuma, quer dizer, o primeiro ponto, como o Cris citou, é a mudança do estilo de vida. Realmente é o que a gente fica tentando convencer os nossos pacientes que precisa realmente se conscientizar e mudar o estilo de vida, porque já é um passo enorme, é incrível, é muito triste a gente ver, quer dizer, claro que esse investimento no desenvolvimento de novas drogas é super importante, mas é muito triste a gente ver que se gasta tanto desenvolvendo um novo fármaco e a gente faz muito pouco no sentido de realmente de prevenção, né, de uma medicina mais preventiva. Hoje, com esses números são assustadores realmente dessa epidemia de obesidade, sobrepeso, diabetes que nós estamos vivendo nos dias atuais. Obrigado pelo comentário, Mari. Realmente isso agora nos leva a perguntar para o Guilherme. Então, Guilherme, estamos conseguindo, no mínimo, parar de aumentar, né, a prevalência de obesidade no país? E como está a perspectiva para os próximos anos? Mark, eu acho divertido desde o começo, então, quando você fez a pergunta pela primeira vez, acho que boa parte de nós sabemos que não, né? Assim, a gente, ao contrário, né, do que a gente tentou estabelecer no Plano de Dante, ao contrário do que a Assembleia Mundial de Saúde estabeleceu, né, em 2023, ao contrário, né, mesmo a obesidade só aumenta, né, a obesidade e o sobrepeso só aumentam no mundo. O Brasil não é diferente, e os lugares em que mais aumentam são os países com renda média ou baixa, né, que vão se equiparando percentualmente aos países desenvolvidos que fizeram a transição alimentar antes. Eu queria só pontuar rapidamente aqui e isso impede também, eu estou vendo aí no seu fundo de tela, as nossas ODE também, que a gente consiga reduzir um terço, né, as mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis também. Então, a gente vem caminhando no sentido contrário, né? Você falou do Atlas, o Atlas a gente, né, lançou no dia 4 de março, a tradução do Atlas que a World Obesity faz, né? E os dados mostram que a maior parte dos países não só vê o aumento da obesidade, como tem pouca resposta a esse aumento. Então, a maior parte dos países elencaram alguns elementos do tipo, existe pesquisa sobre a obesidade, os índices de OMC, existe linha de cuidados sobre, elencaram lá 8 indicadores e a maior parte dos países não tem nem ao menos 4. Assim. Então, o Brasil, nesse sentido, poderia ser um bom exemplo, né? Eu aproveito aqui a fala do José Cristiano Soster, né, que traz a questão do SUS, porque a gente avança se a gente tiver uma cobertura universal de saúde de fato, em que a gente consiga rastrear, fazer diagnóstico, em que o ACS, adorei a fala da Márcia, doutora Márcia, que falando, né, desse trabalho junto à população, porque é mais fácil quando você pega já no início. Aí, se você me deixar mais uns 30 segundinhos, só pensando que em algum momento você trouxe o dado, né, de que se a gente tem 60% da população com sobrepeso, 26%, né, com obesidade, isso com dados aí defasados, espero que a PNS saia para a gente poder atualizar esses números melhor,
mas a gente tem menos de 5% dos desfechos relacionados à obesidade, né? Então, isso mostra a invisibilidade da doença no sistema de saúde, e isso me atenta só para a gente buscar fugir, por mais que todo mundo tem que se alimentar bem, todo mundo tem que fazer atividade física, ter uma vida ativa. Isso vale para qualquer pessoa, não só para aquelas, né, que já foram acometidas por condições crônicas. E a gente tem que tomar um cuidado em não responsabilizar as pessoas unicamente pelas suas condições, né? A gente sabe que a gente tem um ambiente obesogênico, esses remédios mais atuais fazem muito efeito porque mexem no hipotálamo, né, diminuindo a saciedade, porque há um descontrole, né, corporal mesmo. Então, para que a gente acolha, né, a gente não tenha estigma e acolha as pessoas do serviço de saúde, se elas assim precisarem e desejarem, para apoiar, inclusive, essa reorganização da qualidade de vida, né? Às vezes é necessário que a gente caminhe juntos aí, né? A gente, às vezes, ao responsabilizar unicamente a pessoa, ela acaba sendo reativa, e isso só vai adiar mais ainda, né? A obesidade já não é vista, daí a hepato vai descer, a gente vai acabar não descobrindo, a pessoa vai ter cirrose, a gente vai descobrir só depois na biópsia da pessoa em óbito. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer todo mundo com qualidade de vida. Espero ter colaborado e aí provocado algumas reflexões também em Posso falar? relação ao cuidado. Obrigado, Guilherme. Claro, doutora Cristiane. Então, eu queria também reforçar isso que foi dito, né? Porque eu acho que a gente tem dois cenários assim que a gente precisaria olhar, né, de forma diferente. Um dos cenários é olhar para o jovem e para as crianças, né? Onde você tem um jovem e uma criança numa família com obesidade, com diabetes. Eu não tenho dúvida, a gente tem estudo mostrando isso, que esse jovem, essa criança, ela será um jovem obeso, um adulto obeso, uma criança começa obesa, né, com todas as doenças dos adultos, né? Então, acho que esse é um foco da prevenção. E a média de idade dos pacientes começa ao dia em torno de 50 a 60 anos, né, com predomínio de mulheres. E no nosso ambulatório, que a gente tem um segmento de mais de 10 anos desses pacientes, eles perdem peso até por um período, mas depois eles reganham o peso, né? Então, eu acho que a gente precisa sim insistir na perda de peso, mas a gente precisa criar alguns mecanismos de manter essa perda de peso, que é extremamente difícil, né? A gente fala de exercício, esse slide da modificação de estilo de vida, ele é muito interessante, mas as pessoas moram perto de comunidade onde tem violência, o indivíduo com diabetes tem oftalmopatia diabética, não enxerga direito, não consegue sair sozinho para fazer exercício. Então, eu acho que o desafio é enorme, né? E assim, eu acho que Ilhabela é um exemplo, né? Porque a Márcia tem ali uma ilha, né, com 34 mil habitantes, onde ela consegue controlar a população. A gente precisa ter alguma forma de controlar a nossa população, de vigiar, ou pelo menos de identificar para poder agir, né? Então, eu fico extremamente angustiada com esse tema da obesidade, do diabetes e da minha saúde, porque é como se a gente estivesse enxugando gelo no nosso dia a dia. Acho que Mário deve concordar comigo, Márcia também, né? A gente simplesmente fala para o paciente: olha, você precisa perder peso, você precisa se alimentar melhor. Aí vem a nutricionista e passa para ela um pacote que ela jamais vai ter condições de comprar. Né? Porque alimento saudável é caro, é muito mais barato um pacote de biscoito recheado, um pacote de batata frita, né, do que verdura, grão. Então é extremamente uma coisa para a gente pensar, né? Pensar juntos para a gente tentar melhorar esse cenário, né? Que não é só nosso, é do mundo inteiro, né? Mas a gente tem que cuidar do que é nosso também, né? Obrigada. Posso falar um Legal. pouquinho, Por Marta? favor, Márcia. Então, Cris, eu acho que são cenários angustiantes, né? Eu acho que tem vários tópicos, como você falou. Mas eu sempre penso assim, quando a gente olha o problema enorme, é muito ruim, a gente tem isso, essa sensação de angústia e que a gente não vai dar conta. Ao passo que, se a gente realmente dividir ele em partes menores, eu sempre trago para mim o que eu aprendi com as hepatites, né? No Brasil e numa região que a gente ficou lá
tantos anos, 8 anos na Amazônia, e a gente viu o que foi possível fazer numa região de difícil acesso. E eu encaro a obesidade da mesma maneira. É uma epidemia que ninguém está olhando para ela da forma que ela deveria. Eu acho que hoje, na gestão, a primeira coisa é, de fato, a gente conhecer. Então, o colega do COSEMES, o José, colocou aqui a nova portaria. Hoje nós temos ferramentas no SUS, que é o eSUS de registro, que a gente precisa utilizar, é gratuito. Municípios podem ter outros sistemas de operacionais de trabalho, onde a gente pode também identificar quem são essas pessoas, no caso de um MV, um TASI, diversos outros sistemas. Primeiro, a gente precisa saber como que nós estamos, né? E a partir daí, paralelamente, a gente desenvolver esses programas de educação. Nós fizemos isso com o cinto de segurança, sabe? Você fala, puxa, Márcia, você é otimista, mas eu acho que a gente ainda tem muito por fazer, Cris. Sabe, eu sei que é angustiante, eu sei que tem violência, tem a caminhada, mas assim, em algum lugar, em pequenos núcleos, nas escolas, quanto mais nós capilarizarmos, a gente vai fazer a diferença. Você sabe, aqui eu não tenho acesso a semaglutida, mas eu tive a oportunidade de ver pessoas perderem 20 quilos e ainda se mantendo nesses programas que a gente chama Viva Leve, né, os projetos aqui. E agora está no Kids. Tem pessoas que ganham de novo, mas assim, muita gente perdeu peso. Tudo bem, é uma ilha, é menor, eu consigo controlar, tem prontuário eletrônico, mas se a gente for para pequenos outros núcleos, né, se a gente de fato colocar as regionais para fazerem seus papéis, acho que a gente consegue avançar, sabe? Então, eu só vejo isso através da ciência, da educação, do conhecimento e trazer para reuniões como essa um representante da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, porque nós estamos falando da atenção primária como prevenção. O nosso colega sociólogo já disse o não, que nós não freamos até agora, né? Então, a gente precisa trazer aqui para essa luta pessoas que recebem esses pacientes, né? Isso é um ponto fundamental. E outra coisa é uma mudança cultural, né, na nossa alimentação. Então, eu acho que, de fato, precisa trabalhar a criança, precisa trabalhar os pais, né? Se você desenvolver pequenas hortas, enfim, existem várias maneiras da gente fazer, de tentar tirar a pessoa daquele ciclo vicioso de depressão, obesidade, esse tipo de pensamento. E nós temos recurso para isso no SUS. Eu acho que hoje a gente também precisa falar sobre isso, né? Não tem, tem sim. Se a gente cadastrar as nossas equipes Emulti, se a gente cadastrar a nossa Academia da Saúde, existe verba para isso. E é possível, né? Então, eu acho que ele pode falar melhor que eu sobre esse financiamento, que é possível a gente fazer isso nas linhas de cuidado. Eu acho que trabalhar na prevenção, na educação, a gente vai conseguir trazer bons resultados. E, paralelamente, caminhar para que a gente possa baixar o custo dos remédios que a gente sabe que fazem bem, que estão fazendo perder peso muita gente, que vai reduzir a esteatose, que vai reduzir a fibrose, que eles possam ser acessíveis. Então, eu acho que a gente pode, inclusive, economizando por um lado, para poder ter pequenos estudos aí em alguns estados ricos, como São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, para tratar alguns pacientes. Muito obrigado, Ô, Márcia. Antes Mark, de fazer as perguntas, Mário, eu gostaria só que o Cristiano fizesse um comentário, né? Acho que ele levantou a mão, daí eu já passo para você. Obrigado, Mark. Eu acho que assim, né, existe uma necessidade sim de mudança de hábito, né, da população, isso está mais do que claro, né? A gente tem uma dificuldade muito grande por viver numa sociedade de consumo, e isso acho que fala muito sobre nós, seres humanos, né? E das estratégias que pelo menos eu utilizava quando eu estava na assistência, na atenção primária, falava muito sobre o compromisso que eu tinha com aquela comunidade. Então, os agentes comunitários de saúde, eles sabiam quem eram as crianças que tinham baixo peso, sobrepeso, e a gente discutia essas ações. A gente criava
plano de cuidado individual para essas pessoas, assim como as pessoas que também estão numa condição de obesidade, porque sabia das consequências, né, que geram, né, essa condição dela. Então, tem muito a ver com também uma mudança de comportamento dos profissionais de saúde na atenção primária. Eu queria trazer isso, eu não tenho nenhum receio sobre isso, porque tenho discutido isso com os agentes comunitários de saúde, falando da necessidade do resgate da função cuidadora do agente comunitário de saúde. Esse é um componente. Agora, precisa também que a equipe, médicos, enfermeiros, equipe multidisciplinar, cirurgiões dentistas, também possam mudar o seu comportamento frente à sua atuação na atenção primária. Porque é necessário resgatar um compromisso com a vida, é necessário ir em busca dessas pessoas. O prontuário eletrônico ele facilita muito a vida, muito. E eu não consigo entender por que que a gente não tem esses dados na palma da nossa mão, né? Porque é de uma facilidade que eu não tinha, né? Quando eu fazia assistência, mas os meus agentes comunitários de saúde todos tinham isso dentro de um caderno com nomezinho, com endereço, com telefone, e a gente conseguia customizar isso, né? A gente conseguia customizar o cuidado dessas pessoas. E era muito mais fácil, inclusive, da gente poder dialogar com eles sobre a mudança de comportamento, porque eles se sentiam cuidados, eles sabiam que tinha uma retaguarda, eles sabiam que tinha um profissional ali que estava empático com a situação dele. Então, eu acho que tem este componente que a gente precisa discutir muito ainda dentro do sistema único de saúde. Ótimo, muito obrigado, Cristiano. Depois do Mário, eu vou começar aqui a ler algumas perguntas que nós já temos. Eu Mário, por quero gentileza. comentar da pergunta que eu vi Pois não, dessa discussão, pode que é comentar, muito então, por favor. interessante da questão da orientação nutricional. Eu acho que alguém citou, a Márcia falou da questão, a gente fala muito na dieta do Mediterrâneo, mas se você pensar hoje na dieta do Mediterrâneo, realmente é uma dieta extremamente cara para o brasileiro e a gente fica sempre nessa preocupação. E como o Dia Mundial do Fígado esse ano, o tema é o comer saudável e nós convidamos uma nutricionista lá de Israel que publica muito em doença gordurosa do fígado, que é a Shira, para falar exatamente e a gente discutir como comer saudável e barato. Não adianta dizer ao paciente coma frutas secas, azeite de oliva, isso hoje custa realmente uma fortuna. Então, acho que dentro de cada realidade, na realidade do brasileiro, é extremamente importante ensinar a comer saudável e barato e com aquilo que a gente tem acesso também né, com os salários de cada um. Então, é uma coisa que realmente, porque ela comentou, eu acho aí, você deve ter visto a pergunta, uma nutricionista, eu acho, da universidade lá do Pará, se eu não me engano, que diz que por mais que eles orientem, é muito difícil ter uma aderência do paciente. Realmente, a Cris citou muito bem, os pacientes nossos no SUS têm inúmeros problemas e nós queremos orientar essa mudança do estilo de vida e é uma coisa realmente que é muito mais difícil do que a gente imagina. Nós temos 2 nutricionistas também direto atendendo conosco no nosso ambulatório, e a gente vê que às vezes é realmente frustrante você não observar que existe uma mudança, não digo aceitação, porque é fácil de entender, mas a possibilidade de você, com todas as dificuldades que cada um tem hoje, de mudar o estilo de vida. Eu acho que é bem complexa essa questão. Sim, muito obrigado, Mário. Gostaria de aproveitar essa pergunta também, porque eu estava já aguardando ela para perguntar para a Inara, porque eu gostaria muito de saber a opinião dela sobre essa pergunta, né? Então, Inara, eu não sei se você viu a pergunta, né? Então, a nutricionista, né, do Ambulatório de Hepatologia da UFSPA Santa Casa, ela diz que às vezes tem a impressão que muitos pacientes não têm consciência da gravidade silenciosa da sua condição e percebo a baixa adesão do paciente à mudança de estilo de vida, principalmente dieta. Como conseguir essa adesão?
O que você diria? Como você poderia contribuir com essa pergunta, Inara, por gentileza? Então, o que acontece? É o que eu falo. Primeiro é a conscientização, né? Dessa questão da gravidade, da obesidade. E tá, e eu vou lá e consulto com a nutricionista. E ela vai me passar um plano alimentar que aí eu te falo, eu sou do SUS, tá? Eu dependo do SUS para tudo. E nem sempre eu vou conseguir comprar o que está pedido ali. Mas, tá, você conseguiu. Tem um programa, acho que chama Emute aqui no município, que você passa pela nutricionista, aí ela pede para você voltar daqui a uma semana ou um mês para você pegar esse plano alimentar e aquilo vai protelando, sabe? Então, tipo assim, a pessoa com obesidade, e eu sempre falo, não é nem questão de vitimizar, não, mas a gente tem, as barreiras são muito grandes desde o início do primeiro atendimento, desde o início, de você conseguir chegar lá no endocrinologista. E por isso que eu acho até necessário, não sei se vocês concordam, que os médicos deveriam, não só os endócrinos, né? Mas desde cá do início, aqui na minha cidade tem o PSF. Então a menina veio na minha casa um dia e eu falei com ela, ela perguntou as doenças que eu tenho, eu falei assim, eu tenho obesidade. Ela falou, o que é isso? Entendeu? Então, tipo assim, é uma pessoa do PSF, ela é uma enfermeira. Então, tudo tem que ter uma conscientização, né? E aí a gente vai para essa questão da nutricionista, muita barreira que a gente passa até você conseguir chegar lá na frente. Então, tem pessoas que desanimam sim. Hoje eu tenho um grupo de meninas, né, de pessoas que, igual essa questão da atividade física, a gente não tem como sair para a rua, mas aí eu falo, gente, a gente faz dentro de casa, a gente não pode parar, né? Então, a gente vai fazendo essa atividade física dentro de casa. Eu tenho um terraço aqui que é grande na minha casa, eu faço. E eu costumo incentivar as meninas a fazerem, e para fazer o que dá para fazer. Porque, é igual eu te falo, é muito fácil. É muito fácil quando você ouve, né? Os tratamentos estão aqui, mas eles não chegam até a gente. Eles não chegam até a grande população, que é a população que depende do SUS, que é a população que precisa. Hoje, eu achei uma endócrina do SUS, que é uma bênção, a minha endócrina. Aí eu fui lá, fiz uma consulta, foi quando ela pediu os exames. Nesses exames, ela me falou sobre a questão da diabetes. E, Nara, eu vou te prescrever uma medicação. E aí? Aí você está sempre barrando em alguma situação. Porque que medicação? Eu não tenho condições de comprar medicação. A gente tem medicações ótimas agora, os estudos estão sendo feitos, mas não chega, sabe? Então, assim, tem essa questão da não adesão, porque a pessoa desanima, sim, né? Tem a questão também que a pessoa não tem essa consciência da gravidade do que é. E a gente, às vezes, a pessoa que não entende vai pelo mais fácil, né? Vai pela internet, que eu falo assim que aquela medicação de manada, você emagrece 10 quilos em um mês. É muito mais fácil eu comprar essa medicação aqui do que eu seguir isso aqui, entendeu? Então, assim, por isso que eu vou bater na tecla sempre, toda audiência que eu vou, em todo lugar que eu falo. A gente tem que ter uma conscientização maior do que a obesidade, da gravidade que é, e do que tem que ser feito até para a gente buscar os nossos direitos. Enquanto pessoa com obesidade e com diabetes e todas, eu falo assim que eu sou uma bomba relógio, né? São mais de não sei quantas doenças associadas, e eu quero viver. Eu quero, sabe? Eu estou buscando. A gente quer viver. Mas a gente barra nessa questão de eu estou fazendo a minha parte. Hoje eu estou fazendo a minha parte. Mas e o público? O que está sendo feito por mim? O que vai ser feito por mim? Eu tenho uma doença crônica. Entendeu? Eu preciso de viver. Então, não depende só do paciente. Então, eu acho que tem muito essa coisa assim, a gente vai desanimando ao longo do caminho. Não é certo? Não é. Mas tem essa coisa assim, dessa conscientização. Muito obrigado. Não, muito importante ouvi-la, Inara. Acho que realmente a gente
né, para todos nós, né, que vivemos ou não com condições crônicas, né, é sempre bom lembrar, né, de quem está ali vivendo com a condição, né, que não é, né, não é simplesmente fácil, como o Guilherme falou, é muito fácil, né, também culpabilizar, né, a pessoa que vive com a condição, mas a questão é muito mais complexa do que essa, E né? ninguém quer ter obesidade. Ninguém quer, sabe? Uhum, Não tem essa questão. Ninguém é gordo porque quer. Ninguém é uhum, gordo porque quer. Ninguém quer agarrar numa catraca. Eu não nem te falo né? Ninguém quer chegar no posto médico. Eu fui fazer um exame esses dias, o avental não serve em mim, porque ninguém quer passar por isso. Então, assim, só que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de tratamento. uhum. Precisa de acolhimento. Eu sempre falo que tem que existir um tratamento humanizado para as pessoas com obesidade. Ninguém culpa uma pessoa que tem câncer por ter câncer. Ninguém culpa. Mas as pessoas culpam a pessoa por ter obesidade. Porque come muito, porque é preguiçoso, porque é desleixado. Então, assim, tem muita coisa que envolve, né, essa questão do contexto da pessoa com obesidade. Muito obrigado, Inara, muito importante. Eu gostaria agora de, na continuidade, fazer uma pergunta aqui que chegou, acho que a doutora Márcia vai poder nos ajudar com essa pergunta, né, que foi enviada pelo Fábio Lopes, e a pergunta dele, bom, além disso, a gente recebeu uma série de cumprimentos pelo evento, né, então já aproveito aqui para compartilhar e para agradecer, né, a todos que estão tornando esse evento tão rico. E a pergunta né, ele começa por uma observação diante da complexa inter-relação entre doenças hepáticas e diabetes, e considerando que a hepatodiabesidade muitas vezes evolui de forma silenciosa, quais são os desafios principais para a detecção precoce e estratificação de risco dessas pessoas? Além disso, como integrar estratégias de prevenção e manejo multidisciplinar na atenção primária, proporcionando maior adesão e impacto na progressão da doença? Muito bem. Bem, acho que a gente pode dividir essa pergunta em duas etapas, né? A primeira é como fazer as medidas de prevenção. Então, eu acho que a gente falou um pouquinho, né? Dentro da atenção primária, você tem toda a equipe EMULT cadastrada. Se não tem, procure com o seu gestor público para organizar uma EMULT, onde tem nutricionista, educador físico, e pode também implementar outros profissionais para que você consiga, dentro dos grupos de hiperdia, de hipertenso, diabético, ou mesmo você criar grupos daquela população que você percebe que está sobrepeso e falar sobre a doença, sensibilizá-los e aí conseguir conversar sobre uma dieta que seja possível dentro do seu território, de quanto ganha dentro desse perfil social que ele tem. Então, isso eu acho que é a questão da educação e prevenção. Segundo ponto, como estratificar isso? O doutor Mário e a Cris também mostraram uma ferramenta muito simples que você vai pesquisar na internet, que chama FIB4. Hoje é a mais comum, é que a maioria dos guidelines orientam. A partir do momento que você avalia um paciente com diabetes, ou com sobrepeso, ou com obesidade, você vai pesquisar se ele tem esteatose, você vai, então, calcular através da LT, AST, idade e plaqueta. E a partir desse score, quando for maior ou igual a 1,3, aí que você encaminha ele para uma avaliação com o hepatologista, né? Abaixo disso, esse paciente tem o menor risco de fibrose. É claro que isso não é uma coisa que é 100% garantido que esse paciente em um ano ele não pode piorar ou não pode desenvolver inflamação. Isso depende muito se ele não tem outras comorbidades hepáticas, como hepatite B, hepatite C, a doença alcoólica, ou usa medicamentos que podem potencialmente gerar inflamação. Então, esse FIB4 ele está disponível no nosso site da SBH, não é, Mário e Cris? Acho que está disponível lá no aplicativo da SBH. O meu é antigo, então eu ainda uso esse aplicativo. É muito fácil, é só você digitar e a partir daí ele estratifica o risco. Do ladinho lá tem as informações que você pode avaliar. Junto com isso, é claro que é muito importante avaliar todas as comorbidades que podem estar associadas: diabetes, hipertrigliceridemia ou aumento do
do colesterol, hipotireoidismo, avaliar se esse paciente tem apneia do sono, se é mulher, se tem ovário policístico, enfim. Tem muitas coisas aí que isso é o dia a dia nosso na clínica, né? No seu programa de saúde da família, esse é o dia a dia, avaliar essas comorbidades maiores. Então, eu acho que é por aí. A gente estratifica com o FIB4 e a partir daí você fica de olho nesse doente, se possível encaminhar para uma avaliação. Se você não tiver condições para isso, aí pode, eu acho, pedir uma opinião, né? Nem que seja por telemedicina, e daí que eu falo que a gente tem total condição de implementar, de dar acesso a esse colega da atenção primária, mesmo que você não tenha um especialista no seu município, você pode fazer uma consulta com telemedicina e o seu município correr atrás disso para conseguir, que é muito mais caro ter o especialista lá, mas numa situação como essa, ele vai te orientar e você, como gestor do cuidado, né, esse paciente vai ficar com você do nascimento até a sua morte, então é por aí mesmo. E aí, nos casos mais extremos, encaminhar para alta complexidade, enfim. Acho que era isso, né? Querem completar? Mário, Cris? Uhum. Muito obrigado. Acho que foi bastante completa a sua explicação, Márcia. E agora a gente está se aproximando já do final, né, do nosso evento, infelizmente, porque está muito interessante. A gente poderia ficar mais várias horas aqui discutindo e aprendendo sobre o tema. E como de costume, eu convido os panelistas, eu vou pedir para a Vanessa, se ela ainda estiver por aqui, para abrir a câmera dela também. Convido todos os panelistas para uma última reflexão, né, uma última mensagem de no máximo 1 minuto de despedida, mas também aí fazendo uma recomendação sobre essa pergunta que a gente trouxe para o debate, né, que é como frear o aumento da prevalência dessas condições, né, portanto, hepatodiabesidade, e garantir que nenhuma das três seja ignorada e receba, e também que receba, né, que cada uma delas receba tratamento adequado. Eu vou começar a chamar aqui de acordo com a aparição na minha tela, né, iniciando então pela doutora Márcia Iasi. Queria agradecer a oportunidade, parabenizar pelo teu trabalho, e eu queria falar só uma coisa, que eu acho que a educação, que a educação permanente, a gente pode avançar muito, né? Sem isso, eu acho que a gente não vai conseguir fazer muita coisa enquanto a gente não distribuir esse conhecimento Brasil afora. Muito obrigado, importantíssimo. Convido agora Cristiano Soster, por gentileza. Obrigado, Mark. Obrigado a todos que estão ouvindo e participando. Eu só queria corroborar com o que a doutora Márcia colocou e todos os demais. Eu acho que esse fórum ele trouxe elementos que são muito complexos, mas também foi muito, muito amplo que a gente conseguiu. A gente conseguiu trazer um aprofundamento que, se a gente conseguir colocar em prática, eu acho que a gente avança, né, pelo menos 1% daquilo que a gente, né, tem de dificuldade aí, mas é importante, eu acho que é importante as pessoas, primeiramente, se conscientizarem, e não, eu não estou falando somente das pessoas obesas, eu acho que todos nós, né, conscientizar de que a gente tem um problema muito grave, né, ascendente, e que precisa com que a gente tome uma decisão o mais breve possível. Ótimo, muito obrigado, Cristiano. Guilherme, por gentileza. Mark, primeiro agradecer novamente o convite, a oportunidade, a gente acompanha o trabalho, né, e gosta muito do que você vem fazendo, né, o fórum é uma referência. Obrigado mesmo. Eu acho que como resposta, eu começaria pensando levar a sério, né, essas doenças, levar a sério a obesidade, levar a sério a esteatose, levar a sério, desinvisibilizar. Então, isso passa por formação e redução do estigma. Isso leva, né, a um fortalecimento do SUS, da saúde da família, da anotação do Sisvan, da PNS, da Vigitel, porque o que a gente precisa é do acolhimento, do cuidado e da linha do cuidado. Ótimo, muito obrigado. Inara, por gentileza. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui.
falo que sempre é mais um aprendizado até para levar, né, para essa luta que eu tenho. E agradecer e falar que é sempre bom a gente ter a oportunidade de divulgar essa questão que a obesidade é uma doença, sim, que a gente precisa de tratamento humanizado. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, nós que agradecemos, Sinara. Professora Cristiane, por gentileza. Eu gostaria também de agradecer, foi um evento maravilhoso, né? E quero reforçar que é preciso que nós estejamos de mãos dadas, né? Aquela questão de não deixar ninguém para trás, nem o paciente com obesidade, nem o paciente com diabetes, e juntos com o fígado, né? Lutando sempre para melhorar o prognóstico desses pacientes. E lembrar de estratificar a fibrose com o nosso querido FIB4, que é simples e muito útil. Muito obrigada, foi um prazer muito grande, parabéns. Muito obrigado. Professor Mário, por gentileza. Mark, eu acho que todas as especialidades que estão aqui reunidas têm em comum a síndrome metabólica, né, que está aí, une todas essas doenças que estamos falando hoje. Eu acho que a gente precisa ser tratadas mesmo por um grupo multidisciplinar. Eu acho que a gente precisa dialogar mais para não cuidar de um órgão apenas, cuidar do paciente como um todo e ter um tratamento, eu acho, efetivo com a ajuda de todos, inclusive nutricionistas, não só cardiologistas, endocrinologistas e hepatologistas também, mas lembrar, né, e reconhecer aqueles pacientes que com risco das complicações. Eu acho que são fóruns bastante importantes para a gente ter um diálogo e uma atitude, um manejo comum nesses pacientes. Muito obrigado aí pela oportunidade. Excelente, muito obrigado. Carlos, não sei se nos ouve. Acredito que o Carlos não esteja nos ouvindo nesse momento. Mas, bom, então eu vou agradecer a todas e todos que nos acompanharam durante essa tarde, nesse evento aqui com tantos aprendizados, né? Eu, particularmente, aprendi muito com tudo que foi apresentado, e um agradecimento especial, claro, aos nossos panelistas e às nossas panelistas aqui desse dia. Muito obrigado, até logo mais.